Olá, dando sequência, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre frequência cardíaca, ou pulso, né? Ou pulsação, como muitos, né, gostam de chamar, mas o termo correto, gente, é frequência cardíaca, né? Muitas vezes vocês vão ver ali às vezes dos relatórios como simplificado como FC, né? Mas o termo correto é frequência cardíaca, que nada mais é do que a avaliação de quantos batimentos, né? De qual a frequência que o nosso coração está batendo, quantos batimentos esse coração está aí num período de tempo, no caso por minuto. É muito importante, gente, a gente entender como é que é esse sinal. Existem muitos pacientes hoje no ambiente domiciliar que são cardiopatas e que precisam dessa avaliação criteriosa, sistemática, né, para a gente poder avaliar como é que está o estado daquele paciente. Então, e a partir disso, a gente ter alguma alteração, a gente entender aquele padrão, né, um valor de normalidade para aquele determinado paciente, porque às vezes tem pacientes que vão ter a frequência mais alta, tem pacientes que vão ter a frequência mais baixa, e às vezes isso é normal para esse paciente. É muito importante a gente conhecer o paciente, a gente entender aquilo que a gente está cuidando, a gente buscar todas as informações desse paciente, para a gente poder saber interpretar e analisar aqueles dados vitais de acordo com cada paciente. Existe um padrão de normalidade que é preconizado, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é importante a gente, para qualquer dado vital, não só para frequência cardíaca, a gente entender aquele padrão, entender o contexto do paciente, para a gente entender aquele achado daquele sinal vital que a gente vai estar aferindo, tá? Então, o que é importante? A contagem da frequência cardíaca, né, gente, geralmente ela é feita por palpação de pulso, né? A gente vai apalpar o pulso, ou então por ausculta cardíaca, né? No nosso caso, eu vou falar aqui mais sobre palpação de pulso, né? Quando a gente vai palpar o pulso, a gente não palpa só esse pulso, tem outros locais que a gente pode fazer essa palpação, né? Porque pode dizer que tem gente que não tem os membros superiores, aí onde que a gente vai palpar, né? Então existem vários locais, na nossa apostila eu coloco aqui onde são esses locais, é importante vocês lerem a apostila justamente para entender, né? Porque nem sempre dá pra gente abordar todos os assuntos aqui, às vezes fica um pouco mais difícil onde vocês não estão visualizando, mas na apostila eu coloquei uma figura onde vocês vão conseguir visualizar os locais de palpação, né? Então é importante a gente entender, né? Então, gente, o pulso é a análise palpatória da onda de pulso, né? Então, porque o coração, ele pulsa, né? O coração, ele bate. E aí, a gente permite avaliar a amplitude, a força, a simetria, a regularidade deste pulso, né? E aí, só para vocês entenderem que a cada batimento cardíaco, aproximadamente 40 a 70 ml de sangue são injetados na aorta, né, da pessoa adulta. E aí isso gera uma onda de pulso, que é o que a gente sente, né? E é o que faz a gente conseguir palpar este pulso, né? E aí, como eu disse, né, existem vários locais onde a gente consegue apalpar este pulso. Então, para vocês entenderem que qualquer artéria que pode ser acessada, a gente consegue, muitas vezes, sentir a pulsação. Para isso, gente, a gente precisa de treino, a gente precisa de entender a teoria e começar a treinar, para a gente poder começar ter mais habilidade para que a gente consiga verificar esse sinal vital. Então, tem alguns locais, né, que são mais utilizados para a gente avaliar, que é a carótida, que é o pulso radial, o nar, femoral, né, o poplíteo, que é atrás do joelho, né? Então, o temporal, que é um osso acima da cabeça, né, lateralizado aqui no olho, às vezes a gente consegue apalpar este pulso, a carótida, né, que no pescoço. Então, assim, é muito importante, gente. Então, é importante a gente entender que a gente pode apalpar essa frequência cardíaca em outros locais, a gente pode mensurar isso em outros locais, né? E não somente aqui no nosso pulso, né? Mas aqui é o lugar mais fácil. Então é muito importante também, gente, que a gente entenda que a gente tem que fazer essa palpação com esses dois dedos aqui. O mais importante é afundando aqui, sentindo o nosso pulso. E a gente tem que fazer essa contagem
em 1 minuto, né? Existem algumas técnicas que dizem que a gente conta a quantidade de pulsos em 30 segundos e multiplica por 2, mas não é correto. O correto é a gente contar, né? Quantos pulsos, quantos batimentos em 1 minuto. E daí essa contagem vai ser o valor que a gente vai ter dessa frequência cardíaca. O nosso valor de referência hoje, ele varia de acordo com a faixa etária, né? Na faixa etária dos adultos, que é o nosso principal paciente, o valor de referência é de 60 a 100 batimentos por minuto. A média, né, fica em torno de 80 batimentos por minuto, mas se o nosso paciente está apresentando pulso de 60 a 100 batimentos por minuto, a gente está numa frequência ok, dentro de um padrão de normalidade. A gente tem que ficar atento relacionado aos valores, os sinais de alerta. Aquele pulso menor de 50, né? Aquela frequência cardíaca abaixo de 50, né? De 50 para baixo e de 120 para cima é um sinal de que alguma coisa não tá legal. A gente tem que entrar em contato com o médico, com o serviço médico de urgência, com a família, para a gente informar que aquilo ali não tá legal para aquele paciente naquele momento. E aí o médico, né, assistente do paciente, ele vai nos orientar qual a conduta, muitas vezes vai mandar uma ambulância, vai orientar que a gente leve o nosso paciente para o hospital. O nosso médico, a gente não, só para ficar claro, né, gente, a gente não tá aqui para fazer diagnóstico. Eu quanto enfermeira, vocês enquanto cuidadores, técnicos de enfermagem e também enfermeiros, nós estamos aqui para fazer, quem faz diagnóstico é médico, né? Mas é importante que a gente saiba entender os valores de referência para que a gente consiga passar isso para aquele médico responsável, para o familiar responsável, para que ele tome a providência de assistência daquele paciente. Gente, eu também coloco no nosso treinamento alguns termos, né? Que é importante a gente entender o que é taquicardia, né? Que é aquele valor que geralmente é acima, né? O nosso coração mais acelerado, é aquele valor acima, é aquela frequência acima do valor de referência. O paciente está taquicárdico. É importante a gente entender os termos também, né? Para que a gente consiga fazer um relatório legal, para que a gente consiga passar essa informação para quem deve ser passado. Também temos o termo bradicardia, que é aquele paciente que está bradicárdico, é um paciente que está com aquela frequência abaixo daquele valor de referência, né? Então é importante a gente entender. É importante a gente fazer a anotação correta dessa aferição, né? É importante a gente explicar para o paciente o que a gente está fazendo, por que a gente está aferindo, né? Para a gente poder passar segurança para o nosso paciente, né? Então, sobre frequência cardíaca, gente, é importante a gente saber, principalmente os locais que a gente faz a palpação e qual o valor de referência, né? E o importante, a gente contar em 1 minuto. A gente utiliza, gente, relógio de ponteiro, né? Ou então, o pessoal utiliza muito hoje com a questão do celular, né? Utiliza aí o cronômetro, mas a gente tem que contar certinho dentro de 1 minuto, né? Então, a gente controla a frequência cardíaca em batimentos por minuto, né? Quando a gente faz o achado, eu contei aqui, vamos supor, 75. Então, eu vou escrever lá, 75, batimentos por minuto, né? Então, é BPM, batimentos por minuto, eu anoto assim, tá? Então, sobre frequência cardíaca é isso. É um resuminho aqui do que está escrito lá na apostila. Mais uma vez, peço que vocês leiam a apostila e qualquer dúvida, estou à disposição.